Teve reunião, verdade sendo jogada na cara e herói morrendo. Vem comigo falar do primeiro episódio da 5ª temporada de The Boys. Finalmente conseguiram pegar o trem-bala. É fim da linha, garoto. Galera, depois de tanto tempo, finalmente temos a série, né? E ela já começa jogando tudo na sua cara. Pra começar, temos a Luz Estrela infiltrada como uma das espoletas em uma das palestras do Homelander. O objetivo era mostrar o vídeo do voo 37. Vídeo esse que tem que estar guardado desde a primeira temporada, ó. E ver o Capitão Pátria humilhado foi surreal, velho. O cara ficou tão possesso que ele ia passar um laser em todo mundo. Mas pra sorte das pessoas, ele acabou sendo impedido pela sábia. Mas sendo sincero, seria divertido ver o pós-caos que isso ia ser épico. Mas essa tentativa da Luz Estrela saiu pela culatra, isso porque por conta disso o Homelander decide executar o Leitinho, o Rio e o Francês, assim forçando a Luz Estrela e o Bruto a aparecerem, assim ele poderia dar cabo dos dois. E a melhor parte é que tudo isso aconteceu no primeiro episódio da série, tipo ela começa a mil, sem palestrinha, os T-Boys estão na mesma prisão e quando ele descobre que vão ser eliminados eles decidem agilizar o plano. E finalmente temos um retorno do Billy Bruto, o cara tinha se mandado na temporada anterior, mas agora ele apareceu e ele apareceu na casa dos pais dele. E aí descobrimos que a mãe do Billy Bruto acabou falecendo, mas ainda tinha sobrado o pai dele, o mesmo pai que transformou a vida do Bruto no inferno quando ele era mais novo, e ele causou a morte do irmão dele, porque o pai do Bruto, pra quem não sabe, ele era um cara muito abusivo. E por conta disso, o irmão mais novo do Bruto acabou se cancelando, exatamente isso. Mas o Bruto, você conhece o Bruto, né? Ele não é do tipo que perdoa e ele odeia o pai dele, ele culpa o pai dele por conta disso. E como a mãe dele já tinha morrido, o Bruto foi lá visitar o pai dele. O velho já tá com o pé na cova, ele tá morrendo de câncer. Só que o Bruto, ele é sem miséria, ele é sem perdão, ele não quer nem saber e ele acaba matando o próprio pai, dá aquele abraço fraternal. E depois de finalizar aquele coroa FDP, o Bruto decide ir atrás da Químico, que depois de tanto matar os agentes da VOT, a empresa acabou deportando ela para outro país. Só que aí eu te pergunto, não precisava ter chegado a isso. Não podiam ter colocado ela no caixão ou enterrado ela viva? Tinha tantas maneiras de terem contido a Químico e mesmo assim eles não fizeram, simplesmente deportaram ela para outro país. O que aconteceu? Achou que ela não ia voltar? Bom, ela até tentou, né? Ela se infiltrou lá num avião, mas acabou caindo mais de 10 mil metros. Segundo ela, foi despedaçada e levou um tempo para ela se recuperar. Depois de pegar a Químico, eles vão atrás da Luz Estrela, né? Ou seja, metade do grupo já tá reunido. Falta só o plano para tirar os boys da prisão. Quem melhor do que um velocista? Mas pro azar deles, o trem-bala acaba recusando, né? Porque ele sabia que o Capitão Pátria estaria lá. Lembrando que o trem-bala tem medo do Homelander. Quem não teria? O cara pode simplesmente te matar só porque você olhou torto pra ele. É claro que principalmente o trem-bala que passou anos do lado dele. O cara tem família, então assim, ele acaba recusando. Mas quem não tem cão, caça como gato. Pois é, o Billy Bruto decide acionar o plano B dele para tirar os boys da cadeia. O Bruto vai atrás de um cara que tem um poder muito bizarro. O cara come terra e ele caga a terra. Ó que poder bizarro. Pois é, e eles usam esse cara para cavar uma terra para chegar no meio do campo de concentração onde os boys estão. Mas primeiro eu quero voltar na parte onde o Huey volta pro alojamento e ele acaba encontrando o diabo em pessoa esperando por ele, o Capitão Pátria. Foda-se. Vai. O quê? Me mata. Só depois que eu matar o Bruto e a Luz Estrela. O Capitão Pátria apareceu nesse alojamento e ele estava lá para tentar humilhar o Huey, que por sinal se mostrou muito corajoso enfrentando o Homelander, né? Só que o Homelander tentou dar uma humilhada no Huey, porque na cabeça dele não fazia sentido pessoas como Luz Estrela, Victoria Nilma e o Bruto gostarem e arriscarem a vida por alguém tão fraco, sem poderes e que fede a medo como o Huey. Por que a Luz Estrela e o Bruto arriscariam a vida tentando resgatar você? E a resposta do Huey pra mim foi muito simples e muito direta ao mesmo tempo, algo que o Capitão Pátria não entenderia. Ele diz, eles arriscariam a vida por mim porque eu faria isso por eles. Porque eu faria o mesmo. Mano, pra alguém como o Capitão Pátria, isso nunca vai fazer sentido. Porque honestamente, quem lutaria pelo Homelander se não estivesse sendo ameaçado por ele? Ninguém. E nem ele também lutaria por alguém, pá. Ninguém. Então pra ele isso é algo incompreensível. Voltando à invasão, quando os boys entram na cabana, o Homelander está lá esperando por eles. O Bruto já tinha um plano e a Luz Estrela cega eles. Aí começa a guerra. Aí devo dizer, a cena é incrível. Era um lutando com o outro, era sede, era o Billy Bruto com os tentáculos tacando todo mundo. O bagulho foi muito berés, foi muito pica. Mas tivemos algumas coisas que pra mim não fizeram muito sentido, outras que sim. Pra começar, o Leitinho, em vez de tentar fugir, ele foi atrás do linguiça do amor e finalizou o cara com a própria salsicha. Beleza, foi uma coisa boa.
A gente sabe que os dois tinham uma certa ligação ali, e saber que foi o Leitinho que finalizou ele, foi muito gostoso de assistir. Lá ele, foi um bagulho meio estranho, mas foi bom. Tem enrolado o negócio no pescoço daquele FDP. O reencontro do francês com a Kimiko também foi, assim, foi o esperado, porque a gente gosta muito dos dois como casal, mas ao mesmo tempo foi estranho. Isso porque, durante a cabana, o Homelander, ele decepa metade do corpo da Kimiko. Então, na hora da fuga ali, o francês corre abraçando metade da Kimiko sendo decepada. E os dois começam a conversar um pouquinho ali e começam a se beijar. Só que, cara, cadê o senso de urgência? Os dois estavam no meio de uma guerra. Tava todo mundo ali, o Homelander tava ali. E os dois estavam se beijando. Cadê a urgência, cara, de sair daquela situação? Pô, não teve. Eu não teria feito isso. A prioridade era fugir daquele local. E a Luz Estrela aparece logo depois e ela salva o Químico com o francês, tirando ele daquele lugar. E o Hughie fica olhando. Tipo, pela cara do Hughie ali, ele falou, cara, por que tá salvando eles e não eu? Foi isso que eu percebi. Eu acho que você também percebeu. A Luz Estrela salvou o francês com a Químico primeiro porque ela tinha combinado com o Hughie. Com o Bruto, na verdade, que era pra salvar o francês primeiro, porque sinceramente o francês ali é o que tem mais relevância, porque ele ajudaria com o vírus, não o Rio. Quando o Bruto propôs, antes deles entrarem lá pra resgatar os boys, que eles salvariam primeiro o francês, porque o francês é aquele cara que poderia ajudar. Na hora, a Anne simplesmente concorda. Você até acha, porra, meio estranho isso aí. Mas não, na hora eu até pensei, porra, ela vai dar pra trás, ela vai salvar primeiro o Hughie. Mas ela não fez isso, ela salvou primeiro a Químico e o francês, deixando o Hughie lá. A Deus dará, podendo ser morto a qualquer momento. Isso até faz sentido, tipo, se a gente for pensar em termos como uma guerra mesmo. Se a gente for pensar do lado emocional, eu achei que ela fosse salvar o cara que ela gostava, o cara que ela amava, o namorado dela. Não o francês, mas ela foi mais do tipo soldado, ela focou na missão. Porque a gente sabe que tecnicamente o Hughie não é tão importante assim. A gente sabe disso. O Bruto, a Luz Estrela e a Químico são supers. Leitinho tem treinamento militar. O francês é o cara que constrói as coisas e ele ajuda com o vírus. E o Hughie, ele tem o que pra oferecer tecnicamente pro grupo? Nada. Ele não sabe atirar direito, ele não tem aquela disposição. Ah, beleza, ele matou o Translúcido. Porra, na primeira temporada. Mas veja bem, você aí, acanudado que gosta do Hughie, não precisa me criticar não, tá? Eu só quero que você saiba de uma coisa. O Hughie provavelmente tem o mais importante pra oferecer, levando em conta que o Bruto vê nele o irmão que ele perdeu. E com a família morta, a única parte humana que sobrou do Billy Bruto é o Hughie. Então assim, o Bruto provavelmente sem o Hughie, ele vai surtar. E com a Luz Estrela ter levado o francês embora, o Hughie acabou sobrando nas mãos do Capitão Pátria, que ele ia morrer. O Bruto até tenta salvar ele, mas ele não ia conseguir a tempo. Mas aparece o GOAT do episódio, o cara que começou a série. Sim, galera, o cara que matou o primeiro namorado do Hughie, o Trem Bala. Maluco. O cara chega, parceiro, exalando uma aura incrível. Ele põe os óculos a lá Mercúrio da Fox. Vemos a perspectiva dele e ele começa a dar show. Ele salva o Leitinho, o Hughie, mas acaba sendo ferido de raspão pelo laser do Capitão Pátria. Com o Capitão Pátria na frente dele, só restou correr. E que cena, ele correndo pela floresta, pela água, o Homelander atrás dele, soltando laser, quebrando as árvores. Foi um negócio visceral, cara. E mesmo estando atrás dele, parecia que o Trem Bala ia conseguir escapar. Parecia. Porque durante a perseguição aparece uma mulher no meio da estrada na frente do Trem Bala. Ele ia conseguir fugir, mas para isso ele teria que passar por cima da garota. Lembra a primeira cena do primeiro episódio de The Boys, onde ele matou a namorada do Hughie e ele não conseguiu. Ele simplesmente desvia da garota, poupando a vida dela, mas com isso ele acaba caindo, acaba se quebrando, batendo em várias árvores até se machucar e não conseguir mais se mover. Totalmente ferido e de frente com o Homelander, ele finalmente solta tudo que ele sempre quis, ele vomita tudo que ele sempre teve medo de dizer, porque a Luz Estrela disse que ele tinha medo do Capitão Pátria e ele falou a mesma coisa pro Profundo, e agora ele reconhece, ele diz na cara do Homelander: do que eu tinha tanto medo? Você é insignificante, você é só essa roupinha, sem seus poderes você é ridículo, fraco, um chorão, fracassado e inútil. O cara sentiu. Finalmente alguém falou tudo que esse canalha e foi absolute cinema. Cara, mas pro Trem Bala, infelizmente, foi o fim da linha, porque ele teve o pescoço quebrado, mas morreu sorrindo.
morreu, mostrando que realmente ele acabou fazendo coisas horríveis. Ele matou a Robbie, ele matou aquele amigo lá da Luz Estrela, ele fez coisas horríveis, mas no fim das contas ele acabou se redimindo. Eu não posso dizer que ele seja realmente um herói, mas que ele teve a sua redenção. E o melhor, cara, eu tenho que dizer, foi a cara do Homelander. Porque enquanto aquelas coisas eram vomitadas na cara dele, cara, ele realmente sentiu aquilo. Pô, eu acho que foi a primeira vez que alguém vomitou na cara dele. Que na verdade, ele é isso mesmo, ele é um bebê chorão, entendeu? Um bebedor de leite, um cara que só quer ser amado. E ao mesmo tempo ele não entende que o método dele, o que ele faz, ele nunca foi conseguir o amor de ninguém. Então assim, foi muito maneiro ver o Trem-Bala jogar, vomitar na cara desse FDP. Que ele não passa de um insignificante, que é só isso que ele é, um bebê chorão. E galera, mas que episódio fenomenal, eu curti pra caralho. Em breve eu pretendo trazer o segundo episódio. Eu sei que não tem como eu ficar fazendo o vídeo assim que sai, porque eu também tenho trabalho e tenho outras coisas pra fazer. Eu não vivo do YouTube, mas se você me ajudar, seguir a gente, se inscrever no canal, seguir minhas redes sociais, você vai ajudar muito. Venha fazer parte dessa jornada, não custa nada, é só clicar aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.